Saúde mental precisa de um cuidado especial. Aí você observa tristeza excessiva, variações bruscas de humor, calma após um longo período de depressão. Essas são algumas atitudes que podem revelar um comportamento suicida. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Que Eu Faço, Doutor. E o médico psiquiatra Vicente Gomes está aqui comigo no estúdio. Doutor, bom dia, obrigado pela participação hoje também. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Toda segunda-feira o doutor Vicente está aqui conosco e a gente quer entender um pouquinho mais sobre esse comportamento de uma pessoa que pode aí pensar em um possível suicídio. Como identificar? Às vezes não vai ser tão fácil, tá, Felipe? Depende muito, né, também ali da situação, do momento, mas é importante que o familiar, os amigos, né, as pessoas próximas, elas consigam ficar atentas a alguns sinais. Você já mencionou a questão da tristeza excessiva, de repente era aquela pessoa que tinha um bom padrão de relacionamento, uma pessoa extrovertida, né, que gostava de conversar, de brincar ali durante algum momento, né, com alguns amigos, aquela pessoa ficou mais isolada, né, você percebe a aparência daquela pessoa comprometida, como se não estivesse dormindo tão bem. Ela começa a ter algumas falas, que a vida não faz mais sentido, a vida está sem cor, sou um peso, nada vai dar certo, aquela desesperança. Tá? Então essas mudanças realmente de humor, aí esse comprometimento da aparência, um certo rendimento inferior ao que era, pessoa, um colega de trabalho que de repente cumpria lá, era organizado, né, conseguia dar conta ali do recado, isso vale também para os estudantes também, né, que tiravam boas notas, de repente o desempenho caiu, percebe que aquela pessoa está meio ali desorganizada, não está mais valorizando aquela questão do trabalho e do estudo, ficar atento a essa situação. Agora, a Aparecida Santana tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é, muitas vezes a gente pensa que está sendo invasivo, quando chega e quer tentar conversar, quer acompanhar aquela pessoa pelo dia dela. Como é que a gente faz, doutor, para entrar na medida certa na vida dessa pessoa? O importante é fazer ali que está presente, tá? É se mostrar presente. Aquela pessoa, ela já está com aquele isolamento, ela já está insegura, né? Para ela já não faz tanto sentido as coisas, ela já se sente inferiorizada, acha que ninguém valoriza, né, o que ela faz, dá valor a ela. Então é se aproximar, tá? Sem questionar, sem julgar, sem tentar lhe dar dicas, né, sem tentar ali fazer alguma intervenção, de fazer algum comentário, não. É estar ali presente, né, falar que está ali ao lado, que quer ajudar, né, que vai fazer com que a pessoa melhore, né, vamos buscar ajuda juntos, eu estou aqui para te ajudar e conduzir aquela pessoa para um apoio especializado. Pois é, porque assim, você pode chegar para uma pessoa como essa e ter esse momento de acolhimento ali em 5 minutos, 10 minutos do seu dia. Mas às vezes é necessário você acompanhar a pessoa o dia todo, porque ela já pode estar em uma situação mais complicada. Eu queria que o senhor desse dicas para o nosso telespectador exatamente sobre isso. Como identificar a medida desse acompanhamento? Se é uma conversa uma vez por dia ou se é um dia todo acompanhando? Tudo vai depender da situação, tá? Então, situações em que aquela pessoa já está há algum tempo bem diferente, você percebe ela bem comprometida, com aquele rendimento ruim, aquela pessoa que já não interage mais, que está falando muito, que de repente tomou, por exemplo, tinha algum um problema com relação a algum colega, algum familiar, e de repente ela está ali querendo fazer aquela amizade, está querendo restabelecer ali o diálogo ali rapidamente. Entendeu? Então, assim, ficar atento a esse tipo de comportamento. Aquela pessoa que está falando em alguns medicamentos, algumas situações que podem favorecer algum comportamento inadequado, é ficar atento àquela situação. E se perceber que há algo mais tranquilo, que ela possa, né, ali conversar naquele momento. Se já tiver algo prévio, alguma tentativa prévia, algum comportamento de risco anterior, aí precisa sim de um acompanhamento mais próximo. Pois é, e às vezes a pessoa não fala, não verbaliza essa tristeza, algumas frases como o senhor citou aí. Às vezes é o gestual mesmo, né? As feições da pessoa mudaram completamente. Então, e aí quando você conversa, a pessoa pode dizer assim, não, tá tudo bem, não quer conversa, se afasta mais, aí é mais difícil.
Né? Nem toda situação você vai conseguir ter esse acesso fácil, né? E aí, de repente, se você não conseguir, veja se tem alguém mais próximo, alguém ali de uma confiança a mais, né? Que tem um vínculo melhor. Vai ter sim ali alguma saída, vai ter ali alguma facilidade, algum acesso para que a gente consiga fazer essa intervenção positiva. Essa intervenção, eu queria que agora o senhor falasse sobre os profissionais, sobre psicólogos, psiquiatras, a equipe, o que é que pode fazer e como agir? Felipe, quem pensa em desistir da vida, isso tem uma relação muito íntima com um transtorno mental, algum quadro psiquiátrico, tá? Ou seja, então requer realmente um tratamento, um acompanhamento, né? E isso, a pessoa vai precisar usar ali medicação para melhorar o seu estilo de vida, sua energia, a qualidade do seu sono, seu humor, vai precisar de uma terapia, de um acompanhamento psicológico para poder reagir melhor às adversidades, para poder reconhecer e entender o seu sofrimento, tá? Entender que aquilo ali é uma fase, o apoio da família, o apoio dos amigos, é ter um momento de bem-estar, é trabalhar a sua espiritualidade, ter uma fé, ter uma crença. Então, é um conjunto de fatores aí que vão atuar nesse sentido dessa intervenção positiva. Agora, algumas pessoas podem estar nos assistindo agora, doutor Vicente, pensando assim, bom, mas eu não tenho dinheiro para contratar um psicólogo, um psiquiatra, toda uma equipe para me acompanhar ou acompanhar alguém próximo a mim. Na rede pública é possível encontrar atendimento e também existem atendimentos voluntários, como o senhor presta esse tipo de serviço, né? Isso, existe aí o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que pode estar ajudando essas pessoas. A própria unidade básica de saúde também pode ser a porta de entrada para aquela pessoa que esteja passando por algum tipo de sofrimento, né? Tem a urgência do Hospital Aurelino de Abreu, né? Tem alguns colegas aí que fazem esse tipo de intervenção de atendimento também gratuito, como é o nosso caso. A gente fez esse projeto, né, Enlaçados pela Vida, principalmente nesse momento, tá? Mas é importante você que está em casa, que às vezes a gente sabe, a gente entende essa situação, né? Como se ninguém estivesse ali valorizando, ninguém estivesse dando atenção para a gente, né? Mas tem sim alguém que se preocupa com você. Inicialmente, o ideal é você mesmo manter esse nível de preocupação, esse autocuidado é fundamental. Mas tem alguém sim que gosta de você, que quer cuidar de você. Eu, Vicente Gomes, eu me preocupo com esse tipo de comportamento. Felipe Pereira também, a equipe do Bom Dia Piauí também, toda a Rede Clube. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tem esse espaço para tentar orientar, para tentar ajudar, para tentar alertar, né, as pessoas que existe um sentido na vida, que vale a pena viver. A vida é a melhor escolha. Isso vai passar, você vai conseguir reverter essa situação e vai sim aproveitar a vida. E a gente dedica esse espaço não só no Setembro Amarelo, é importante que a gente tenha essa preocupação o ano inteiro. Eu queria que o senhor falasse também, doutor, que muitas pessoas ainda têm um preconceito em relação ao atendimento psiquiátrico. As pessoas dizem assim, eu não sou doido, não preciso ir ao psiquiatra. Eu queria que o senhor desmistificasse isso, acho que é muito importante. Sem dúvida, né? Eu sempre falo que quando a pessoa tem um problema, está sentindo uma dor de cabeça, que a pressão está alta, que não está controlando em casa, ela vai procurar um cardiologista, né? Então, da mesma forma que a pessoa às vezes está sentindo uma tristeza, que aquela tristeza passa a persistir, que passa a prejudicar o seu dia a dia, sua rotina, seu trabalho, seus relacionamentos, ela pode sim procurar um profissional de saúde mental, que pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo. A consulta com o psiquiatra é uma consulta que tende a ser tranquila, o profissional está ali para lhe ajudar. As medicações são medicações seguras, a intenção não é dopar, não é sedar, não é piorar, pelo contrário, é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Converse com quem já fez um acompanhamento, com um profissional capacitado, qualificado, que realmente faz a diferença, ajuda e muda a vida da pessoa para melhor. Essa questão dos remédios é super importante que o senhor tocou, porque às vezes as pessoas dizem que não querem ficar dopadas, pararem, mas aí as medicações evoluíram muito com o passar dos anos. Hoje a gente tem medicamentos bem modernos. Sim, medicações seguras, medicações que a gente consegue ali tratar por um determinado período de tempo. Às vezes a pessoa acha que vai começar a usar remédio, vai usar remédio para o resto da vida. O tratamento, para mim, ele deve ter início, meio e fim. Claro que tem que ter um acompanhamento próximo, multidisciplinar, com terapia, com atividade física, com mudança no estilo de vida, mas as medicações hoje são seguras. O que não vale a pena, o que a gente recomenda evitar, é exatamente a automedicação. É porque o vizinho, seu avô, seu pai, sua mãe tomam um remedinho, você vai começar ali a tomar aquele remédio, aí sim,
Aí há um risco de dependência, um risco de não resolver a situação, né, e poder até piorar aquele quadro. O médico é que pode avaliar isso. Doutor Vicente Gomes, muito obrigado pela participação. Tenha uma ótima semana. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo a todos uma excelente semana. Valeu.